Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live da Novo Nordisk Lives e hoje para falar sobre um tema super importante. Dia 17 de abril é o dia de conscientização sobre a hemofilia e esse é o nosso tema da live de hoje. Vamos compartilhar informações importantes sobre a hemofilia. E para você que está chegando nessa live, pode deixar seu comentário, pode mandar o seu boa noite, compartilhar essa live. Eu costumo dizer que informação é remédio, então a gente está aqui para compartilhar informação e ajudar o maior número de pessoas. Você que está chegando nessa live, eu agradeço por você estar aqui comigo. Eu não estou sozinho, hoje a gente vai ter a participação de outras 3 pessoas, 2 que convivem com hemofilia em situações diferentes e o Dr. Samuel, que é hematologista e vai trazer um pouco mais de informação aprofundada e médica em relação ao tratamento da hemofilia. E o que é hemofilia, né? O nosso tema de hoje é mitos e verdades, né? Quando a pessoa não tem informação, às vezes a gente acaba acreditando em mitos e o nosso objetivo aqui é informar, ajudar e acolher quem precisa. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre mitos e verdades, vamos falar também sobre quais são os tipos de hemofilia que existem, e como a pessoa deve conviver, né? A gente vai trazer 2 histórias diferentes para poder mostrar as diferentes realidades de quem convive com a hemofilia e o Dr. Samuel vai trazer então essa visão médica e acolhedora para você que quer tirar sua dúvida também sobre hemofilia. Vou começar chamando os convidados, tá? Mas antes, só para reforçar, eu queria dizer o seguinte, a gente está fazendo essa live com um único intuito, compartilhar informação e acolher pessoas. Se você tiver alguma dúvida em relação aos medicamentos da Novo Nordisk, que quer tirar alguma dúvida, quer ligar, dar a sua opinião, você tem que entrar em contato com o SAC. E eu vou compartilhar aqui com vocês os canais da Novo Nordisk, que é novonordisk.com.br/fale-conosco por e-mail. Você pode mandar o e-mail sac.br@novonordisk.com ou pelo telefone 0800 014 44 88. Para você que está chegando na live, compartilha. Ó, tem um aviãozinho aqui do lado, é só mandar para as pessoas que estão aí nas suas redes sociais. Vamos compartilhar para levar a informação ao maior número de pessoas, tá bom? Recado dado, eu vou começar convidando, deixa eu chamar aqui, vamos lá, vou começar chamando a Tatiane Guimarães, Associação Mineira de Esclerose Múltipla, e ela vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Oi, Tatiane, tudo bem? Boa noite, seja Ei, bem-vinda. tudo bem? Obrigada. Boa noite a todos. Bom, além da Tatiane, daqui a pouco, né, Tatiane, você vai compartilhar um pouquinho da sua história em relação à hemofilia. Tá preparado que o seu caso é diferente de muitos, né? E muita gente nem É sabe. da maioria. Exatamente. É Então fique diferente da maioria. isso aí. Daqui a pouquinho a Tatiane então vai compartilhar a história dela. Vou chamar também ele, que já faz parte aqui, quando a gente fala de hemofilia, ele está participando com a gente das lives. Washington, que convive com hemofilia, tem um perfil nas redes sociais para ajudar e acolher pessoas também. Washington Santos é analista de negócios, tem 42 anos. Tudo bem, Washington? Tudo bem, então? Como você está? Tudo bem também. É um prazer te rever, viu? Prazer revê-lo. Mais uma vez para a gente compartilhar informação e ajudar pessoas que, assim como você, convivem com hemofilia. Exatamente. Estamos aqui para levar informação. Informação gera conhecimento. E traz mais tranquilidade, né? E evita também situações que uma doença como a hemofilia, né? Como a pessoa que convive com hemofilia precisa saber para poder ter uma vida mais tranquila. Agora eu vou chamar o doutor Samuel Medina, é médico hematologista e vai estar conosco também nessa live. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Só um minutinho. Tá aí, doutor Samuel. Olá, Tudo bem?
Boa noite, Tudo seja jóia, Tom? bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos, Sim. está tudo tranquilo. Boa noite, Maravilha. doutor. Boa Tudo noite a bom? todos. Boa noite, Washington. Boa noite, Tati. Prazer Boa estar aqui com noite, vocês prazer. hoje. Eu queria começar agradecendo esse convite, Tom, da Novo, para participar da live com vocês. Nesse dia que a gente está aí praticamente abrindo a semana, né, que antecede o Dia Mundial da Hemofilia. Esse dia que a gente vai comemorar, dia 17 de abril, ele tem uma intenção muito nobre, que é a de conscientizar, né, as pessoas a respeito desse tema tão pouco debatido, mas tão importante, que é a convivência, né, com a hemofilia e com outros distúrbios hemorrágicos. Então, acho que a nossa live ela vem num momento aí super, super importante, super conveniente, e eu queria dar aí os parabéns a Novo por essa iniciativa. Isso aí, eu quero também agradecer a novo pela oportunidade de mediar esse debate e lembrar que dia 17 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre a hemofilia, né? E aí eu quero perguntar já para o Dr. Samuel o seguinte, o que é a hemofilia, né? E depois a gente vai para os tipos de hemofilia. Então, para a gente começar pelo beabá, o que é a hemofilia, Dr. Samuel? Legal, Tom. A hemofilia, ela pode ser entendida como uma doença hemorrágica hereditária. Então, de certa forma, de uma maneira geral, ela é conhecida assim. Depois a gente vai ver aí ao longo da nossa live que tem alguns casos que são um pouco diferentes, como a Tati também vai falar pra gente, mas de maneira geral, a gente diz que é uma doença hemorrágica hereditária causada por mutações nos genes de alguns fatores da coagulação. E são eles o fator 8, no caso da hemofilia A, ou o fator 9, no caso da hemofilia B. Esses dois genes, eles estão localizados no cromossomo X. Então, quando uma mulher, por exemplo, ela nasce com essa mutação genética no cromossomo X, ela é chamada de portadora da mutação. Como as mulheres têm dois cromossomos X nas suas células, é como se o cromossomo X com a mutação não funcionasse direito, mas o cromossomo X sem a mutação funcionasse normalmente. Então as mulheres, na maioria das vezes, não têm sintomas, são apenas portadoras. Enquanto que os homens, por terem apenas um cromossomo X nas suas células, se forem portadores da mutação, acabam desenvolvendo os sintomas, porque o cromossomo Y, que é o seu parzinho, não consegue fazer o papel do cromossomo doente. Então é isso, é uma doença hemorrágica hereditária, porque esses fatores de coagulação são importantíssimos na coagulação do sangue, e quando deficientes, o paciente pode então ter uma tendência maior a apresentar sangramentos, que podem ser espontâneos ou provocados, né, por uma cirurgia, um trauma, um acidente. Mas no caso das hemofilias graves, que são aquelas em que o nível do fator 8 ou do fator 9 está abaixo de 1%, o paciente sofre com sangramentos espontâneos, né? O Washington depois vai poder falar para a gente um pouquinho sobre isso, mas o paciente pode dormir bem e acordar com uma hemorragia. E isso traz bastante dor, sofrimento para o paciente, e a gente tem que tratar, então, da maneira adequada. Mas, o doutor Samuel, dito isso, antes de falar com o Washington, eu quero perguntar para a Tatiane, né? Porque, pelo que o doutor acabou de dizer, é o seguinte: mulheres, então, Não tem nada a ver normalmente comigo. não apresentam sintomas, né? O que tem de diferente, Tatiane, no seu caso? Eu queria até mesmo que o doutor também explicasse, porque a questão da hemofilia adquirida são, em sua minoria, né, que é o que acontece com mulheres e que está com uma vida normal. No meu caso, eu já tenho uma outra doença autoimune e que pode ter ocasionado essa hemofilia adquirida. Então, na Não verdade, é isso, doutor? a gente tá falando de hemofilia congênita. Agora a gente, É a no minha caso, hemofilia adquirida. então existem tipos de hemofilia, doutor. Explica pra gente a diferença, então.
É isso aí. Que legal que a Tati levantou essa questão aí, porque é importante a gente pontuar. Então, o que eu falei para vocês inicialmente, até quis questão de frisar que era em linhas gerais, né? Porque a hemofilia mais conhecida é a hemofilia hereditária. Mas existem casos em que essa deficiência no fator de coagulação aparece ao longo da vida. Ou seja, o indivíduo não precisa ser portador de nenhuma mutação genética para que esse defeito na coagulação do sangue apareça. Então, vejam, no caso das hemofilias congênitas, que é aquilo que eu falei anteriormente, a deficiência do fator de coagulação aparece porque o fator não é produzido da maneira correta. Então, o paciente acaba não tendo o fator de coagulação e, portanto, vai apresentar sangramentos. No caso da hemofilia adquirida, a produção desse fator de coagulação está normal, mas em algum momento da vida, o sistema imunológico do paciente pode desenvolver uma alteração e passar a produzir anticorpos que são direcionados contra o próprio fator de coagulação. Então é isso aí que a Tati falou, ela é uma doença autoimune, ou seja, é quando o sistema imunológico ataca estruturas que são próprias do organismo, coisa que não deve acontecer numa situação normal. Então, a gente pode dizer que a hemofilia, então, na maioria dos casos, é uma doença congênita, hereditária e com aquele padrão de herança ligado ao cromossomo X, que eu expliquei anteriormente. E em outros casos, ela pode ser causada pela presença de anticorpos que se ligam ao fator de coagulação e atrapalham o seu funcionamento. Nesse caso, é uma doença autoimune. Então, é uma doença, podemos dizer, não é nem uma doença da coagulação, ela é uma doença do sistema imunológico, né? É uma doença rara. Eu costumo falar que é simplesmente uma doença rara, né? Que ela, assim como qualquer outra doença autoimune, ela chega sem avisar, né? Não tem uma bula que você fala assim, se você fizer isso, se você tomar aquilo, ou fizer qualquer tipo de situação, vai acontecer de você ter hemofilia ou ter qualquer outro tipo de doença autoimune. Não tem essa bula para a gente poder seguir, não. Olha, Ela algumas pessoas simplesmente colocaram acontece. aqui, Tatiane, que não sabiam, né, da hemofilia adquirida. Então, na verdade, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem está assistindo a live, né, conhecia sobre a hemofilia adquirida? A gente vai daqui a pouquinho explicar, né, se essa hemofilia adquirida tem cura, como funciona o tratamento. Mas antes, eu queria que a Tatiane explicasse para a gente como foi quando ela recebeu esse diagnóstico. Foi bem difícil, né? Foi até difícil chegar ao diagnóstico, porque eu comecei com hematomas na perna, como se tivesse batido mesmo, tivesse dado pancadas e tivesse ficado roxo. Só que esses hematomas, eles foram aumentando e se multiplicando pelo meu corpo. E aí eles começaram a inchar e eu não sabia o que era, e por conta de eu ter outro diagnóstico, que é a esclerose múltipla, como eu comecei a ficar perdendo o equilíbrio, eu achei que fosse a esclerose múltipla. E aí eu tive muitos problemas na época, porque minha tireoide também parou de funcionar. Foram vários fatores que contribuíram também para eu não procurar um médico e não me preocupar, né? Não pensar assim, não, pode ser algo grave. Não. Eu achei que era da esclerose múltipla por conta de estar tendo que usar bengala e tudo, porque a minha perna começou a inchar. Mas quando eu cheguei no endocrinologista, né, que ele me deu a notícia que a minha tireoide tinha parado de funcionar, eu questionei a ele. Eu falei assim, então é por isso que eu tô com esses hematomas na perna? Ele falou assim, não, isso não tem nada a ver. Aí ele falou, não, eu aconselho você a procurar um hematologista. Foi quando eu cheguei nesse hematologista que ele olhou para minha perna, já estava muito inchada. E aí ele me pediu os exames, pediu que eu fosse diretamente para o hospital assim que ele viu o resultado do exame, mas no primeiro hospital que eu fui, eles acharam que era trombose. E aí, como eles viram que não era trombose, eles me mandaram para casa. Só que como E a eu fiquei história... internada... Pode falar. Pode continuar. Não, perdão, pode continuar, Tatiane. Não, só porque como eu fiquei no hospital para fazer os exames e como eu já estava sentindo dor nessa fase, e aí quando eu cheguei em casa, que eu tirei o curativo, ele não parou de sangrar. E aí eu passei a noite inteira sangrando, até chegar no outro dia. Eu achei que era um vasinho que eles tinham pego errado, que eu cheguei no outro hospital
eles me internaram, mas também até então não sabiam o que que era. Bom, e o Washington tem uma história completamente diferente, né, Washington? Vamos relembrar, para quem não É. conhece, o Washington convive também com hemofilia, tem um perfil nas redes sociais que compartilha seu dia a dia e também informação para ajudar outras pessoas que convivem com hemofilia. O seu foi lá atrás, na época não existia nem rede social, né? Informação Isso. também era para a família era muito pouca. Lá atrás, minha mãe descobriu, né? Teve o diagnóstico, eu tinha 2 anos de idade. E lá atrás o tratamento era todo sobre demanda, né? E as pessoas não sabiam muito bem o que era. Então, para investigar, foi feito vários exames e foi dado o diagnóstico de hemofilia. E aí, minha mãe entrou em choque, porque ela falou: o que é isso, né? Como que eu vou cuidar desse menino sendo hemofílico? Então, a princípio, ela tentou me colocar numa redoma de vidro para que nada acontecesse, para que eu pudesse ter uma vida próxima do normal, e foi descobrindo as novidades, né? E aí foi o que o doutor falou lá atrás. A gente, às vezes eu estava bem, eu ia dormir, quando eu acordava com o cotovelo inchado ou com o joelho inchado. Aí eu chegava no hospital, o médico falou: o que que você fez? Eu falei: nada, foi espontâneo. E aí eu comecei a falar que a gente tinha um sexto sentido, porque eu começava a sentir quando eu ia ter sangramento. Ah, vai sangrar. Aí minha mãe falava: mas como que você está sentindo? Eu falava: tô sentindo que a articulação tá quente, que tô sentindo desconforto. Então não chega a ser dor, é um leve desconforto e que a gente sente que vai ter um sangramento futuro. Então na infância foi bem complicado, porque eu vi as outras crianças fazendo um monte de coisa e eu queria fazer também e não podia. Minha mãe adotou: menino, não faça isso. Menino, você não pode fazer isso. E da adolescência para a vida adulta, que eu fui entendendo um pouco mais, eu passei a fazer um monte de coisa escondida. Era: menino, não faça isso, eu ia fazer escondido. E aí o resultado era sangramento. Então eu fui aprendendo a conviver com a hemofilia até chegar na vida adulta e saber que eu tenho que ter o cuidado para que eu evite sangramento, mas não deixando de viver, nem de estudar, nem de faculdade, nem de trabalho, nem de escola. Então eu, de manhã, eu já levanto focado. Vou trabalhar, vou para a academia, vou trabalhar. Então a meta é primeira parte do dia, segunda parte do dia, terceira parte do dia. Bom, o doutor Samuel, temos aqui, ó, nesse nosso bate-papo inicial, um mito que já foi esclarecido, né? Não existe apenas um tipo de hemofilia. Exatamente, Tom. A gente conseguiu ver aí pela história dos meninos que a hemofilia pode aparecer em diferentes momentos da vida e de diferentes formas, né? Com sintomas bastante diferentes. Isso é interessante a gente pontuar, porque a história do Washington, por exemplo, começou quando ele era bem novinho, né? E provavelmente a mãe dele deve ter notado esses sangramentos até antes dos 2 anos de idade. É que por um determinado momento pode não ter dado, né, não ter chamado tanto a atenção, ou ele deve ter caído, bateu, sei lá, né, vamos observar, e até que chegou um momento em que ela falou: não, isso não é normal, vou levá-lo ao médico. Então, é uma história que começa muito cedo, porque como eu falei anteriormente, na hemofilia congênita, o problema está na produção do fator. Então, no caso do Washington, ele tem uma mutação no gene do fator 8 e isso faz com que esse fator não seja produzido, e nunca foi desde que ele nasceu. Já no caso da Tati, ela contou pra gente que teve uma vida normal, convivia, obviamente, aí com a esclerose múltipla, mas não tinha nenhuma manifestação hemorrágica, até que num determinado momento isso chamou muito a atenção dela, e ela viu que isso não era normal. Então apareceu já na idade adulta, o que mostra pra gente que a produção do fator 8, no caso da Tati, não tinha nenhum problema. E continua não tendo, ele é fabricado normalmente, só que num dado momento o organismo dela desenvolveu esses anticorpos que neutralizaram a atividade do fator de coagulação, e aí ela passou a ter uma doença hemorrágica, que ela nunca teve.
né? Então, E eu chama muito a falo que até atenção. os sintomas também, eu percebi pela fala do Wellington, até os sintomas é um pouco diferente, porque assim, no meu caso, eu também sabia a hora que ia aparecer um novo hematoma, eu já sabia que eu ia dormir, muitas vezes eu ia acordar, ia ter um hematoma em tal lugar, porque eu já começava a sentir dor nesse lugar. Eu já começava a sentir muita dor, a dor aumentava, porque eu tomava morfina e tramadol e não resolvia a dor não passava. Então, eu acho que tem essa diferença. Acho que a questão da dor, ela é muito intensa. É muito intensa Exatamente, mesmo. exatamente. Provavelmente, Tati, essa dor ela aparecia porque o sangramento, ele é um sangramento profundo, né? Ele acontece abaixo da pele, muitas vezes dentro do músculo. Então, a hora que o sangramento ocorre, você já começa a sentir a dor e a mancha roxa, ela vai aparecer mais tardiamente, que é a hora que esse sangue fica mais superficial, nas camadas mais Uhum. superficiais da pele, e aí aparece a mancha roxa. Mas é importante lembrar que é um sangramento profundo. No caso da hemofilia congênita, como é o caso do Washington, ele pode até contar pra gente, muitas vezes você não vê roxo algum, você vai ver apenas a articulação inchada, né? Então o joelho, por exemplo, o cotovelo, de repente começa a aumentar de tamanho, ficam inchados, ficam muito dolorosos, difícil de movimentar, e isso é um sangramento. Para quem não conhece a hemofilia, difícil dizer que se trata de uma doença hemorrágica na hora que você olha um cotovelo inchado, né? Eu tenho vários pacientes que chegavam, às vezes, até em consultórios médicos, pronto-socorros, com um quadro clássico de sangramento articular, mas como não tem uma exteriorização, né, de nenhum sangramento, às vezes esses pacientes recebiam diagnóstico de outras doenças da articulação, né, uma infecção, por exemplo, e o pessoal, às vezes, atrasava aí o diagnóstico da hemofilia por não pensar que isso poderia ser um sangramento. Esse é outro mito, viu, Tom? Já que a gente está falando de mitos, nem sempre o sangramento ele é visível aos nossos olhos. O que eu quero dizer é, se a gente for num site de busca na internet, por exemplo, digitar hemofilia, vai aparecer um monte de imagens, algumas até bem assustadoras, assim, então, sangramento no Exageradas olho, também, né? exageradas, exato, sangramento no nariz, sangramento no olho, coisa que na maioria, não que isso não possa acontecer, mas na maioria das vezes não é o que a gente vê na hemofilia. A maioria das vezes são sangramentos internos, acometendo principalmente músculos e articulações. Eu mesma eu tive na boca e tudo, começou a ficar inchada, 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 e depois começou a aparecer a mancha roxa. Depois foi aparecendo a mancha roxa por dentro e depois foi vindo por fora. Pra Mas até o gente seu E, também. diagnóstico você não sabia de nada de hemofilia, Tatiane? eu já tinha ouvido falar da congênita. Já tinha ouvido falar da congênita, né? Por causa que eu sempre andei ali pela área hospitalar, tinha o Hemominas e tudo, então eu já tinha ouvido falar da congênita. E quando eu comecei a pesquisar, eu falei, bom, não é isso, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. E os E eu, exames também demoram também. São os exames que demoram chegar para poder bater o martelo e falar assim, é isso. E olha que hoje está bem mais rápido do que era antigamente. sem dúvida. Imagina. E a gente tem que aprender, no caso da gente que tem congênita, às vezes a gente, até o modo de dormir é diferente. Porque às vezes a gente dorme de lado, né? Dorme em cima do ombro, dorme em cima do cotovelo, e isso faz acontecer o sangramento. Ou então você vai simplesmente dormir, e aí quando você acorda, você olha para a fronha, tá tudo vermelho, porque o seu dente sangrou do nada no meio da noite. Aí você fala, mas como Uhum. que, né? Por que teve sangramento? Então esses sangramentos espontâneos, eles são visíveis às vezes quando é dente, nariz, e eles não são visíveis quando acontece dentro da articulação, que a gente no meio da noite acorda sentindo a articulação pesada, e aí quando você vê já está com sangramento. No meu caso, eu sei que quando veio o resultado, né, falando assim, é hemofilia adquirida, eu estranhei, porque a médica me mostrou os exames, aí eu comecei a procurar, e o meu fator, ele estava zerado. Aí quando eu vi, eu falei assim, nossa, é grave. Na hora que eu vi, né, que falava, tem a porcentagem, né, de 0 a, acho que é 5, não sei se é 50. 50. E aí o meu tava 0. Aí eu falei, o negócio tá complicado.
A gente considera normal o nível de fator 8 acima de 50. Né? De 50 a 100 é o normal na maioria das pessoas. E na hemofilia adquirida, como a da Tati, é comum que o fator no diagnóstico esteja zero mesmo, ou bem próximo de zero, por causa da inibição causada pelos anticorpos. Né? Já no caso da hemofilia congênita, que é o caso do Washington, a gente pode classificar a hemofilia em 3 tipos. Né, que a gente chama de leve, moderada e grave. E isso a gente classifica com base no nível de atividade do fator 8. Como as mutações que causam a hemofilia podem ser várias, a deficiência na produção do fator também é variável. Então, não é todo paciente com hemofilia que vai ter, por exemplo, os sangramentos espontâneos que o Washington comentou. Às vezes, ele pode não ter sangramentos espontâneos e ter sangramentos apenas quando faz um esforço, quando sofre um trauma ou quando faz uma cirurgia. Então, para efeito aí, já que a Tati falou dos valores, né, para a gente lembrar, quando a gente faz o exame do fator 8, de atividade do fator 8 ou do fator 9, né, e esse nível vem abaixo de 1%, a gente chama de hemofilia grave. Entre 1 e 5%, hemofilia moderada, e acima de 5, né, entre 5 e 50, que seria o valor normal, a gente chama de hemofilia leve. Essa classificação é importante do ponto de vista de tratamento, né, porque os pacientes que são graves vão demandar maior intensidade do tratamento, vamos dizer assim. Então, só para a gente entender, a gente já falou dos sintomas, né, da hemofilia adquirida e da hemofilia congênita. O tratamento também muda, né? O que muda? Bem interessante a sua pergunta, Tom. Muda bastante. Veja, enquanto a hemofilia congênita é um problema na produção do fator, a gente tem então que repor esse fator que não está sendo produzido. É um tratamento de reposição. Já a hemofilia adquirida, que é o caso da Tati, o fator é produzido de maneira normal, mas está sendo inibido por um anticorpo. Então, o centro do tratamento consiste em erradicar esse inibidor. E como se trata de uma doença autoimune, ou seja, é o sistema imunológico do paciente com hemofilia adquirida que está produzindo anticorpos que estão neutralizando o fator. Então, o problema está lá no sistema imune. O que a gente faz é usar medicações imunossupressoras, ou seja, são medicações que diminuem, de certa forma, a atividade do sistema imunológico. Assim como outras doenças autoimunes. A Tati, por exemplo, convive com a esclerose múltipla. E, com certeza, para a esclerose múltipla, ela também usa medicamentos imunossupressores. Então, é mais ou menos por aí. O tratamento muda bastante. De um lado, a gente precisa repor o que não está sendo produzido. E, de outro lado, a gente precisa erradicar o inibidor que está neutralizando a atividade do fator. Eu faço aqui um parênteses, se me permite, Tom, rapidinho, porque claro, o paciente com hemofilia adquirida também pode precisar de tratamento de reposição. Por exemplo, no caso de um sangramento muito grande, que nem esse que a Tati mencionou... Eu tive que ter, porque o meu foi para o pulmão. Exato. Aí então, tive que também. Em caso de sangramentos graves com risco de vida ou muito desconforto, muitos sintomas, é necessário, em alguns casos, entrar também com a reposição do fator no caso da hemofilia adquirida. Só que daí, nesse caso, a gente não pode usar o fator 8, porque ele vai ser inibido pelo anticorpo. Então, a gente precisa usar uma medicação diferente, que é conhecida como agente de bypass. Ou seja, nada mais é do que um fator de coagulação também, em linhas gerais, só que ele vai ativar a coagulação através de algumas vias um pouco diferentes, umas vias de atalho, por isso recebe esse nome do inglês, bypass, que vão acabar ativando a coagulação sem a participação do fator 8, né, que está inibido no caso dessa doença. Eu acho muito importante o doutor falar isso, porque no meu caso era isso que acontecia. Os médicos achavam que eu tinha que ir para o fator 8. Né? Eles achavam que tinha que ir para o fator 8 e tentavam a busca do fator 8 e não era. Aí depois descobriu que não era o fator 8. Ô, doutor, Exatamente. A gravidade de sangramentos e intensidade de sangramentos varia dentro do período de vida de cada indivíduo? Por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha bastante sangramentos. E aí, conforme eu fui crescendo, os sangramentos eles diminuíram
não deixei de ter, mas eles diminuíram bastante. Mas isso Legal essa. é dentro do nosso organismo. O que acontece? Ô, Washington, super legal essa sua pergunta. Muitos pais, quando recebem o diagnóstico de hemofilia nos seus filhos, fazem essa mesma pergunta. O que a gente observa na prática é que durante a infância os sangramentos tendem a ocorrer com maior frequência, até porque a criança não tem consciência desse risco, vamos dizer assim, que elas têm enquanto elas estão, por exemplo, fazendo uma atividade física mais intensa, uma brincadeira, né? Tem aquelas brincadeiras que as crianças fazem, que muitas vezes acabam caindo, ou batendo, ou se machucando. Então é comum Criança cai que as mais, né? crianças... Exatamente. É bem por Criança aí. pronta, né, gente? Exatamente. Agora, não que a tendência hemorrágica mude, a tendência hemorrágica ela tende a ser mais constante ao longo da vida, até porque a alteração genética ela não vai ser alterada, né? Ela vai permanecer ao longo de toda a vida do paciente. Acho que o Washington Acho que ele caiu. caiu. Ele caiu, mas eu já chamei ele aqui, daqui a pouco ele volta. Tá. Aproveitando, gente, tem várias perguntas aqui, o doutor pode continuar, daqui a pouco tem perguntas do pessoal que está acompanhando a live, pode mandar sua dúvida também, que daqui a pouquinho o doutor e os nossos convidados vão esclarecer. Voltou, Washington. Voltou. Eu não sei se você Voltei, pegou tava travado. se você pegou aí toda a resposta, mas assim, eu estava comentando aqui com o pessoal que é muito Peguei. comum, até porque as crianças elas caem mais ou brincam mais, enfim, mas a tendência ela tende a ser constante ao longo da vida, viu? Por conta da mutação genética ser a mesma, né? Ela não vai se alterar, então o nível também de atividade do fator é o mesmo. Bem por aí. Mas a Então, então medicação, pode ela não mudar. Tem que ajuda ser nisso? leve. E a medicação não ajuda nisso? E o organismo dele também não pode ajudar? A medicação muda completamente o cenário da doença, Tati. É por isso que a gente insiste bastante na importância do acompanhamento médico. No caso dos pacientes com hemofilia grave, hemofilia congênita grave, que são aqueles que têm um nível de fator abaixo de 1%, é fundamental fazer um tratamento que a gente chama de profilaxia, que significa prevenção. Então, o que é a profilaxia? A profilaxia é a reposição de maneira regular do fator de coagulação para que o nível basal do fator saia daquele nível crítico abaixo de 1% e fique no nível mais elevado. A hora que isso acontece, o paciente deixa de ter uma tendência hemorrágica tão intensa. E isso melhora 100% a qualidade de vida, né, Washington? Total. E, Existe a vida antes da profilaxia e após a profilaxia. Vida antes da profilaxia, a gente não podia fazer nada. Era tudo regradinho, no sentido de não se expor ao risco. Vida após a profilaxia, não que a gente vá se colocar em risco, né? Qualquer pessoa não precisa se colocar em risco na vida, mas a gente consegue levar a vida bem próximo do normal. Eu, por exemplo, vou para a academia todos os dias da semana. Quando lá no passado a orientação era, olha, evita fazer atividade física por conta dos sangramentos que você pode ter. E aí, quando chegou a profilaxia e entendeu que quanto mais forte a musculatura, menos sangramentos e mais qualidade de vida, a vida é outra. bom, Mas no meu caso, a médica falou que eu não podia sair de casa. Imagino. E eu fiquei É um outro mito, né, doutor Samuel? Isso aí. Já que a gente está falando em mitos, né? Isso que o Washington mencionou acabou virando uma regra, acabou virando um mantra, né? Assim, da população com hemofilia. Então, não faça atividade física porque você vai sangrar. Isso acontecia com muito mais frequência na era anterior à profilaxia. A partir do momento em que o Brasil instituiu o Programa Nacional de Coagulopatias e passou a ser mais completa a cobertura aí das doenças hemorrágicas, né, com distribuição do fator para todos os pacientes do país, o cenário mudou completamente. Então, é o que o Washington falou, uma criança
que a gente acabou de comentar, né, que vira e mexe, cai, se machuca, brinca, enfim. Uma criança que faz profilaxia, ela pode fazer tudo isso que as crianças normais fazem, quer dizer, que uma criança sem hemofilia faz. Ou seja, ela pode também brincar, ir para a escola, fazer atividade física, vai crescer, se desenvolver, ter a sua profissão, ter sua família, vai ser um indivíduo feliz como qualquer outro, e se realizar como qualquer outro, vai poder escolher a profissão que quiser, como qualquer outro, desde que faça o tratamento adequado. No caso da Tati, acho que tem uma questão que provavelmente levou a médica dela a falar não saia de casa, que é exatamente o receio de um sangramento grave, tendo em vista que a Tati estava com um nível muito baixo de fator, né? Abaixo de 1%, quase zero, quer dizer. Ou seja, o risco de sangramento era de fato muito grande, viu, Tati? Mas no caso da hemofilia adquirida, a gente tem aí um agravante, que é o seguinte: a gente não consegue ou a gente não dispõe de uma profilaxia muito eficaz, como no caso da hemofilia congênita. É difícil fazer profilaxia no paciente que tem inibidor, né, que tem o anticorpo lá neutralizando o fator. Por outro lado, a hemofilia adquirida, ela tem, vamos dizer assim, um prazo de validade, né? A partir do momento que começa o tratamento, a gente espera que esse anticorpo suma, desapareça, e o seu fator volte a ficar normal. Então, é comum esse tipo de recomendação. Talvez não saia de casa, é algo um pouco, vamos dizer assim, Rígido demais, exagerado. né? Exato, exato. É claro que você deve tomar os seus cuidados. Em alguns casos, por um tempo limitado, é até recomendado ficar afastado das atividades laborais, né, do trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa faz, obviamente. Mas a gente espera que com o tratamento da hemofilia adquirida, o tratamento correto, né, no tempo correto, o paciente volte às suas atividades normais em questão de algum tempo só, o tempo do tratamento funcionar. Ó, vamos fazer o seguinte, tem Doutor, várias perguntas aqui. Washington, daqui a pouquinho a gente já tá. volta e a gente continua esse bate-papo. Tem muitas perguntas, muitas dúvidas, mas antes eu queria tirar a dúvida porque a pergunta tem a ver com isso, né? Hemofilia tem cura em um dos casos? Muito interessante essa pergunta. Olha, a hemofilia adquirida, essa que a Tatiane teve, ela, se você conseguir controlar novamente a ativação anormal do sistema imunológico, ou seja, se essas medicações imunossupressoras tiverem sucesso, o paciente volta à sua vida normal, ou seja, o fator de coagulação volta aos níveis normais, o inibidor, que é o anticorpo, volta a ficar zero, ficar negativo, e a vida do paciente volta ao normal. Ou seja, a gente pode dizer sim que a hemofilia adquirida ela tem cura. A questão é que, em alguns casos, ela pode recair, né? Ela pode voltar, esse anticorpo pode voltar a ser produzido pelo sistema imunológico. E aí o Aliás, paciente vai não, precisar de um novo já te tratamento. cortando, tá, doutor Samuel? A pergunta da Letícia Bonucci é a seguinte: hemofilia adquirida pode voltar? Aí você está respondendo. Já aproveita já Exato, para esclarecer claro. para Essa foi a pergunta que eu Letícia. fiz para a médica também, quando ela falou assim, não, você já está curada. Aí eu, como assim? Como assim curar? É Eu isso aí. também me perguntei quando ela falou isso. Ela falou assim, não, seus exames já estão normais, já voltou ao normal. Aí, ao mesmo tempo, eu pensei, não, realmente é uma doença adquirida, uma doença autoimune, e que pode ser que uma hora ela queira aparecer novamente. Sim, isso é verdade. Eu Assim queria como a agradecer. esclerose múltipla também acontece. Então, É, é. Foi a Letícia, né, que fez a pergunta, Tom? Foi a Letícia, exatamente. Eu queria agradecer aí, Letícia, pela pergunta, e é exatamente isso aí que a Tati mencionou, ou seja, pode voltar, pode ter recaídas, só que nem todo mundo ela acontece. Então, assim, eu já tive muitos pacientes que fizeram o tratamento da hemofilia adquirida, usaram lá os imunossupressores por algumas semanas a meses, e depois da normalização dos curando. exames, Eu depois da usei por um normalização, ano.
Olha só. Não, tem casos que precisa por bastante tempo. Mas eles podem ficar negativos pro resto da vida, ou seja, o paciente pode não ter nenhuma recaída. Só que o acompanhamento precisa manter, né? Precisa continuar fazendo, porque se a hemofilia voltar, é interessante que ela seja detectada rapidamente para o tratamento também não demorar, né? Isso não é o caso da hemofilia adquirida, né? Só para a gente reforçar, né, doutor? Da congênita, Tom? Da congênita, perdão. Exato, não é o caso. A hemofilia congênita, o tratamento melhorou muito ao longo dos últimos anos. E novas modalidades de tratamento estão surgindo, ainda no campo da pesquisa médica, né? Mas a gente tem esperança, viu, de que no futuro a gente chegue aí à cura também da hemofilia congênita. Mas ela pode evoluir de leve para moderada e de moderada para grave, por exemplo? Ou Gosto, é isso, mentira? isso não tende a acontecer não, viu? Isso é um mito. O que determina a gravidade da hemofilia, se ela vai ser leve, moderada ou grave, é a mutação genética que o paciente apresenta. E essa mutação genética, ela tende a ser a mesma ao longo da vida toda do paciente, se você, né, não fizer nenhuma modificação genética, vamos dizer assim. Então é para ela ser constante ao longo de toda a vida. Agora, como eu estava dizendo, com o advento aí de novos tratamentos, um tratamento que é bastante promissor é exatamente a terapia gênica, que consiste então de fazer uma modificação, que é a introdução no organismo do paciente com hemofilia congênita, a introdução do gene normal, né, do fator. E aí o paciente poderia adquirir a capacidade de produzir o fator normalmente. Isso seria, em teoria, pelo menos, a cura da hemofilia. A gente ainda não consegue dizer que a hemofilia congênita tem cura, porque a gente ainda não consegue dizer que esse tratamento é capaz de normalizar os níveis do fator de coagulação para todos os pacientes, né? Para isso, várias pesquisas estão em andamento e eu acredito que a gente vai chegar, sim, aí dentro de alguns anos, à cura da hemofilia congênita também. A gente tem que Então ser vamos fazer otimista. vamos fazer o seguinte, já se passaram 42 minutos, a gente está batendo papo, está passando rápido, tem várias perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos esclarecer, a gente já volta, tá? Se você está acompanhando a live, o que está achando? Está esclarecedora? Quer tirar sua dúvida? Pode mandar sua pergunta. Olha só, a Deluz Joias pergunta, doutor, qual exame eu posso fazer para detectar hemofilia adquirida? Muito importante isso aí. Em primeiro lugar, a hemofilia adquirida, a gente vai ter a suspeita, né, dessa doença quando surgirem sangramentos inesperados, exatamente como a Tatiane contou para a gente agora há pouco. Se isso acontecer, você deve procurar o seu médico e ele vai pedir alguns exames de triagem, que são exames que avaliam como que a coagulação está funcionando. O exame que vai alterar, em primeiro lugar, desses exames de triagem é um exame que a gente chama de TTPA. É uma sigla, né, que significa tempo de tromboplastina parcial ativado. Esse exame ele avalia o funcionamento da via intrínseca da coagulação, que é onde está o fator 8. Então, a hora que esse exame está alterado, num paciente que nunca teve sangramento e de repente passa a ter, uma das doenças que a gente precisa suspeitar é exatamente a hemofilia adquirida. Aí o médico vai pedir a dosagem do fator 8, que deve vir baixa. E aí, para terminar e para fechar o diagnóstico, ele vai pedir a quantificação do inibidor, que vai vir elevado. Então, num paciente que tem o TTP alterado, níveis baixos de fator 8 e inibidor do fator 8 positivo, num paciente que nunca sangrou e passou a sangrar num determinado momento da vida, é o diagnóstico de hemofilia adquirida. Então, assim, o exame confirmatório é a quantificação de inibidor, mas a gente precisa, na investigação, passar por essas etapas, né? A gente primeiro faz os exames de triagem, dosa o fator 8, confirmou que está baixo, a gente faz a quantificação do inibidor. A quantificação ele é um exame um pouco mais complexo, não é disponível em qualquer laboratório, então é preciso que o médico faça a suspeita, e o TTPA sim, é um exame disponível em qualquer lugar, é um exame mais simples, então o médico pedindo o TTPA, vendo que está alterado, ele deve encaminhar
para a investigação adequada e aí num centro especializado fazer a quantificação do inibidor. Agora, a Eu Débora. acho que até talvez o Pode- hemograma, doutor, pode dar um. Porque no meu caso, deu que eu estava com anemia. Exato. A Deu no meu anemia, caso que eu Tati, estava ficando com anemia e a anemia foi agravando a cada dia que passava, ela ia agravando mais. E o médico sim, mesmo falava, eu era igual um balde furado. Eu tomava transfusão de sangue e não resolvia nada. exato, exato. Você apresentava anemia por conta dos sangramentos, né? Sim, Então, assim, como você estava sangrando muito, às vezes até sem fazer o hemograma dava para imaginar que você estaria com anemia, né, Tati? Então, o hemograma, sim, ele ajuda no sentido em que ele dá uma pista, né? Ele fala, ó, tem anemia uhum. aqui, vamos procurar a causa, né? E aí, nessa investigação, a gente acaba descobrindo um problema de coagulação. Tá esclarecido. Agora tem a Débora Brandão que pergunta o seguinte, doutor. Oi, meu filho Daniel tem inibidor e funciona da mesma forma da hemofilia adquirida? Débora, né? Olha Débora, que pergunta interessante. Débora, não funciona da mesma maneira, porque veja, o paciente com hemofilia congênita que desenvolve inibidor, ele desenvolve anticorpos contra uma proteína que ele não produz. Ou seja, ele recebe a profilaxia, ele recebe o fator 8 de fora do organismo e o organismo produz anticorpos que são direcionados contra esse fator exógeno, esse fator de fora do organismo. Então, não se trata de uma doença autoimune, não se trata do sistema imunológico desregulado que está atacando uma estrutura própria do organismo. Então, nesse caso, o tratamento muda completamente. Não adianta fazer imunossupressão de um paciente com hemofilia congênita que desenvolve inibidor. Correto? É diferente do caso da Tatiane, do caso da hemofilia adquirida, em que a ideia é diminuir a ativação do sistema imunológico para que ele não ataque o próprio organismo. No caso do inibidor que aparece na hemofilia congênita, o tratamento se chama imunotolerância. É um pouco diferente, porque a imunotolerância ela tende, na verdade, a ideia é acostumar, vamos dizer assim, o sistema imunológico com essa proteína exógena. Então, como que a gente faz isso? A gente dá doses altas do fator 8 de forma regular e por um período prolongado, com a intenção, então, de que o sistema imune, de certa forma, se acostume com essa proteína exógena e deixe de produzir o inibidor. Então, são coisas muito diferentes. Deu para entender? deu sim. E ó, doutor, tem algumas outras participações aqui. Eu tenho uma novidade para contar para todos e compartilhar também essa semana, mas eu acho interessante fazer antes uma pergunta do perfil IFG8. Ele diz o seguinte: entrei por acaso na live, acontece que me dei conta que devo ter um aluno com hemofilia, pois ele sempre tem algum tipo de sangramento na boca. Ele fala que trombou no colega, por exemplo, ou caiu. Pode ser isso? É um sinal? Pode. Exatamente. Esse é um sinal de uma doença hemorrágica. Né? Como se trata de um menino, é possível que hemofilia seja, sim, um possível diagnóstico. Né? É claro que ele precisa procurar um médico. Acho que o primeiro passo seria contar para o pediatra, né, a questão do aparecimento de sangramentos espontâneos ou após pequenos traumas, que não deveriam levar a sangramentos tão frequentes, mas no caso dele acabam levando, e aí o pediatra vai pedir a investigação inicial, que é muito parecida com essa que eu falei agora há pouco. Então, como a Tati mesma mencionou, a gente pode pedir um hemograma para ver se essa criança está com anemia. Se tiver com anemia, ou mesmo que não esteja, mas enfim, pela presença de sangramentos recorrentes, a gente deve pedir os exames de triagem da coagulação e, a partir daí, buscar o diagnóstico correto. É legal essa pergunta porque no Dia Mundial de Hemofilia, a gente tenta, como se diz, conscientizar a população a respeito da hemofilia, mas também dos demais distúrbios hemorrágicos
congênitos ou mesmo adquiridos, que podem levar a sangramentos, né? As doenças correlatas, vamos dizer assim. Então, uma doença possível, no caso desse garoto, é a doença de von Willebrand, que é o distúrbio hemorrágico adquirido, hereditário mais comum do que a hemofilia. Então, ele pode também se manifestar com sangramentos assim, na boca, no nariz, após pequenos traumas, mas é lógico, a investigação médica é que vai poder aí guiar, né, o diagnóstico correto. Mas sim, poderia ser hemofilia ou outra doença hemorrágica hereditária. Valeria a pena Bom, investigar. E eu falo que é comum porque, por ser um menino e ser novo, provavelmente, quando a gente é mais novo, a tendência que a gente tem é esconder. Para não ser julgado ou para não ser colocado de lado pelos amiguinhos, ou o professor não falar, não, você não vai fazer educação física porque você não pode, a tendência é esconder. Mas o sangramento a gente não consegue esconder por muito tempo. Então, no meu caso, eu tentava esconder o máximo possível, mas aí quando não dava mais, tinha que falar. Então, eu assumi que todo mundo ao meu redor tinha que saber que eu era hemofílico, mas é difícil pro hemofílico externar isso e falar, não, eu sou hemofílico, principalmente sendo criança ou adolescente. Bom, esclarecendo essa dúvida e também com o relato do Washington, é importante a gente reforçar que informação salva vidas, né? E ajuda também, né? Chegar num diagnóstico. Por isso, olha só que legal, tá, gente? Essa semana está sendo lançada uma campanha de conscientização dos distúrbios hemorrágicos raros, que tem como objetivo exatamente conscientizar e informar a população. Então, existe um site com muitas informações para você que está assistindo essa live, quer compartilhar com os amigos, né, para ajudar outras pessoas, né? Como esse rapaz que entrou na live por acaso e tirou essa dúvida, né? Se ele não tivesse parado nessa live, talvez ele não tivesse esse tipo de informação. Só acessar o site também, né? Do portal sinaisraros.com.br. Então, ó, a campanha está sendo lançada essa semana, super importante, né? Uma semana de conscientização também de doenças, de distúrbios hemorrágicos. Então, anota aí, ó, o site é sinaisraros.com.br. Eu vou colocar aqui e deixar fixado, e quem quiser depois entrar, acompanhar, compartilhar, isso com certeza vai ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Mas tem mais perguntas aqui também, ó. A pergunta agora é da Néder Gustavo Dos, é o perfil dele. Por conta do medicamento que as pessoas com a hemofilia adquirida tomam, elas precisam ter mais precaução? Precisam. O medicamento, no caso, é um medicamento imunossupressor. Então, uma das coisas que ele causa é uma maior suscetibilidade a infecções. Então, isso é um cuidado importante. O indivíduo que está sob tratamento da hemofilia adquirida, ele precisa lembrar que ele está tomando um medicamento que aumenta a suscetibilidade a infecções, e se tiver algum sinal de infecção, uma febre sem motivo, mesmo uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma alteração na urina, que procure o médico para que seja avaliado rapidamente, porque pode ser uma infecção que está começando, e isso às vezes pode precisar até de uma internação hospitalar, dependendo da gravidade do caso. Mas sim, precisa tomar precaução, precisa ter esse cuidado. Na maioria das vezes, a gente utiliza como tratamento imunossupressor os corticoides, prednisona ou seus correlatos aí. E esses remédios, além de aumentar o risco de infecções, eles também podem causar, por exemplo, alteração na glicemia, no açúcar no sangue, né? Pode aumentar os níveis da pressão arterial. Então, exato. Então, são cuidados que precisam ser tomados, né? Precisa monitorar a pressão arterial, monitorar a glicemia, e em alguns casos até entrar com medicamento para controlar essas alterações. No meu caso mesmo, eu tomei. Cheguei a tomar medicação para pressão, tive que fazer acompanhamento com um cardiologista. Por um período de tempo, eu precisei fazer isso também. Isso aí, Tati, super importante.
Importante esse relato, né, para que as pessoas também prestem atenção. É importante se conhecer, né? O autoconhecimento é importante, um tratamento Sim. correto, o acompanhamento correto, né? E a gente tem que lembrar também da importância dos hemocentros, né, doutor Samuel? Sem dúvida nenhuma. Tom, aqui no Brasil, o tratamento todo das doenças hemorrágicas hereditárias, ele é de responsabilidade dos hemocentros. Em todos os estados da nossa federação, tem pelo menos um hemocentro localizado na capital. Em alguns estados mais populosos, como o caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns hemocentros também no interior. Nos demais estados, é comum a existência de hemonúcleos nas principais cidades do interior de cada estado. Então, o paciente que tiver uma doença hemorrágica hereditária ou que tenha suspeita de uma doença hemorrágica deve procurar os hemocentros para que seja feita a investigação adequada e a instituição do tratamento adequado também. Essa é responsabilidade dos hemocentros e as pessoas devem procurá-los se tiver alguma suspeita ou tiver o diagnóstico confirmado, né, de uma doença hemorrágica. Sem contar que nesses hemocentros tem uma equipe multidisciplinar que nos ajuda muito, desde psicólogo até ortopedista, né? E eu falo que ajuda muito porque me ajudou muito na transição criança, adolescência, vida adulta. As psicólogas me ajudaram muito porque a gente tende a se esconder, né? A gente tende a esconder dor e a equipe de ser multidisciplinar dentro do Hemocentro é essencial. Eu falo que eles fazem parte da família hoje. Sem Nossa, dúvida Washington, que legal nenhuma. que você levantou isso aí, exatamente. A gente não pode passar, inclusive, o Dia Mundial da Hemofilia, aí, dia 17 de abril, sem agradecer aí todos esses profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional, desde a equipe de psicólogos, igual o Washington mencionou, enfermagem, fisioterapia, ortopedia, radiologistas, todos, terapeutas ocupacionais, todos que acabam interagindo de alguma maneira com o paciente portador de doença hemorrágica ou com suas famílias, né? A família também precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de esclarecimento, precisa de orientação. Então, a equipe multiprofissional tem um papel crucial nesse processo. É impossível tratar uma doença hemorrágica hereditária só com cuidados médicos. O cuidado precisa ser integral, exatamente. É super importante isso Mas aí. no caso, a Procurar essa rede de adquirida também? apoio. Adquirida, Tati, muitas vezes o paciente pode, por exemplo, apresentar um sangramento muscular profundo que vai precisar de atenção do fisioterapeuta, do Não, eu ortopedista. falo a Então, questão dos hemocentros. veja, no caso da hemofilia adquirida, muitas vezes, como eu mencionei antes, o paciente pode precisar, em alguns momentos, do tratamento de reposição. Lembra que a gente comentou? E os profissionais dos hemocentros são os profissionais que têm o conhecimento necessário para o manejo adequado dessas medicações. Então, é sim importante que o paciente não precisa necessariamente estar no hemocentro, mas o médico que estiver assistindo um paciente com hemofilia adquirida deve entrar em contato com a equipe especializada do hemocentro para que o tratamento seja feito da maneira mais adequada e de maneira, vamos dizer assim, mais harmônica, né? Olha só, a hora passou tão rápido. Estamos chegando no finalzinho. Aqui tem algumas perguntas, vou tentar otimizar aqui, tá, doutor Samuel? A Letícia Claro. Bonucci pergunta: tive hemofilia adquirida após a gravidez. Se eu engravidar novamente, posso ter de novo? Eu vou aproveitar essa pergunta da Letícia para falar o seguinte: a hemofilia adquirida, ela tem alguns fatores de risco. Então, quais seriam esses fatores de risco? São situações que podem aumentar a chance do sistema imunológico sofrer essa alteração e passar a produzir anticorpos que neutralizam o fator. Então, dentre essas situações, a gente tem, por exemplo, as doenças autoimunes, no caso da Tati, a esclerose múltipla provavelmente foi um fator associado ao desenvolvimento da hemofilia adquirida, outras doenças autoimunes também, algumas infecções como hepatites, HIV ou outras infecções crônicas, a gestação, como a Letícia perguntou, o puerpério, que é o período logo após a gestação,
O câncer, alguns tipos de câncer podem levar ao desenvolvimento da hemofilia adquirida por alterarem o funcionamento também do sistema imunológico. Então, existem vários fatores de risco. Considerando que a Letícia teve a hemofilia adquirida no contexto da gestação, se ela engravidar novamente, existe sim o risco de uma recaída da hemofilia adquirida. Isso pode acontecer, sim. Tem Deixa tantas eu só perguntas. aproveitar e fazer uma pergunta, como ela falou da gravidez. Sim, fique à Por vontade. exemplo, se eu engravidar, qual o risco de eu ter um filho e ele ter hemofilia congênita? Olha, Por o ter a risco de hemofilia adquirida. O risco de você, Tati, ter um filho com hemofilia é o mesmo risco, exatamente igual ao de qualquer mulher. Então, assim, eu não consigo dizer que o risco é zero, por quê? Porque para a mulher ter um filho com hemofilia, ela não precisa necessariamente ser portadora da mutação. O que eu quero dizer com isso? Ela não precisa ter em todas as suas células a mutação causadora da hemofilia para transmiti-la ao seu filho. Pode acontecer de a mutação ela ocorrer apenas nas células reprodutivas, entendeu? Apenas nos óvulos, por exemplo. E aí ela ter um óvulozinho alterado que levou ao desenvolvimento de um bebê com hemofilia. Mas ela não precisa ser portadora. Isso ocorre de todos os casos de hemofilia congênita, isso ocorre em até 30% dos casos novos. Então, de cada 10 crianças que a gente diagnostica com hemofilia, 7 tem história familiar, ou seja, a mãe é portadora e tem outras pessoas portadoras de hemofilia na família, mas em 3 dessas 10 não tem história nenhuma, a mãe não é portadora e não há história de hemofilia na família. Então, assim, não dá para dizer que o risco é zero, Tati, mas o risco é quase zero. É um risco muito, 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 muito baixo, mas ele existe. Não depende do fato de você ter hemofilia, viu? É verdade ou mito, doutor, que meu filho pode ter hemofilia ou minha filha pode ter? No caso do Washington, a coisa é um pouquinho diferente. O Washington tem a mutação. Então, ele transmite essa mutação às suas filhas, às suas descendentes do sexo feminino. Porque ele tem, né, em suas células o cromossomo X e o Y, sendo que o Y é normal e o X tem a mutação. Para as filhas de um paciente portador de hemofilia, elas herdam do seu pai o gene X, o cromossomo X que é alterado, que tem a mutação. Então, todas as filhas, todas as meninas são portadoras. Todos os meninos, no caso dos filhos do Washington, serão normais, eles não terão alteração nenhuma. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma filha dele ter um bebê do sexo masculino com a mutação, e aí ele vai ser hemofílico como o avô. Vamos fazer o seguinte, o nosso tempo já estourou, mas tem 2 perguntas aqui. Vamos tentar responder no bate-bola, doutor Samuel? Seguinte, Bora, pode dizer. a Letícia perguntou, acabei o tratamento e os exames estão normais, mas o corpo fica sensível? Fica aparecendo mais roxos pelo corpo? Não fica. Se os exames estiverem normais, esses roxos não podem ser atribuídos à hemofilia. Se ela estiver notando muitos roxinhos, precisa procurar o médico para ver se de fato o exame está normal mesmo. Fernando Baiken pergunta, quando apresenta inibidor, qual o nível ideal para começar o tratamento de imunotolerância? De imunotolerância, né? O ideal é começar o quanto antes. As recomendações mais antigas até orientavam, em alguns casos, esperar o nível do inibidor ficar abaixo de 10 para o tratamento ter maior taxa de sucesso. Hoje a gente sabe que esperar não é nunca uma boa ideia, porque cada dia que o paciente passa com esse inibidor elevado é maior chance de sangramento. Então a gente orienta, hoje em dia, a recomendação é começar o mais rápido possível, a hora que esse inibidor foi detectado, botar logo o paciente em imunotolerância para que ele fique livre do inibidor o mais rápido possível. Isso aí, bom. Tem outras perguntas, a gente vai tentar responder posteriormente, a live vai ficar salva. Então a gente chegou no finalzinho da nossa live, foi uma delícia bater esse papo, passou tão rápido, né? Eu quero agradecer a Tatiane aí pela participação, Tatiane. Eu que agradeço, né, a você que comandou muito bem, né, a live, a Obrigado. todos que estiveram presentes, que enviaram perguntas, e continuem mandando perguntas aí que ao longo do tempo a gente vai respondendo também, e agradecer mais uma vez a Novo Norte por ter me convidado, né, a fazer parte desse projeto, e é isso.
Obrigado. Obrigado, Washington, mais uma vez. Obrigado você, Tom. Obrigado de novo por estar na nossa vida, por fazer parte das nossas vidas. E para os hemofílicos que estão aqui, sejam adquiridos ou não, valorizem o tratamento de vocês, porque com o tratamento você vai ter qualidade de vida, você vai ter a vida bem próxima do normal, e o diagnóstico não define quem nós seremos. A gente pode conduzir a hemofilia e conviver com a hemofilia, cuidando do tratamento, visitando o hemocentro e fazendo o que a gente precisa, que é pouquinho. Mas obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado, doutor, por tirar as dúvidas. E contem sempre comigo, estou por aqui. Aí, doutor Samuel Medina, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Tom. Obrigado pelo convite, obrigado a novo aí, parabéns pela iniciativa. Obrigado a Tati, ao Washington aí, que foram incríveis, nos ajudaram a entender muito mais aí sobre hemofilia, transmitir as informações aí para todo mundo de uma maneira clara. E se eu puder deixar um recado aí, em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia, que a gente vai comemorar no próximo dia 17, eu queria dizer para todo mundo que busquem informação. É super importante a divulgação de informações corretas, é super importante conversar sobre o diagnóstico, conversar sobre a suspeita do diagnóstico. Eu conheço muitos casos de pacientes que às vezes tiveram seu diagnóstico atrasado e por falta de conhecimento, não só por falta de informação, né, correta por parte do paciente ou por falta de informação, às vezes até do profissional de saúde que teve contato aí com esses pacientes. Então, são doenças raras, de fato, o diagnóstico às vezes não é suspeitado, então é super importante a divulgação de informações corretas. E essa live teve exatamente esse papel, por isso eu fiquei super feliz de participar. Obrigadão. Bom, e já que é importante compartilhar a informação, né, de forma correta, responsável, essa live vai ficar salva aqui. Então pode compartilhar, pode assistir novamente. Se tem alguma dúvida, volta na live, manda nos grupos, né, de WhatsApp, nas redes sociais aí, para quem interessar. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação, por acompanharem a live do início ao fim aí. Obrigado, Novo Nordisk, pela oportunidade e a gente vê numa próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.